essas exigências, né, a gente deve pensar justamente nessa questão ali que está colocada, né, do ganhar mais, né, ou ganhar menos. O cargo é o mesmo. No entanto, né, então o salário pelo cargo é o mesmo. No entanto, todas as outras coisas que impedem, né, da gente alçar outras coisas. O cargo em si, a função professor, EBTT, é o mesmo e o nível agora. Até para mudar de nível, né? Será que as mulheres têm, com essa dupla jornada, a possibilidade de fazer o seu mestrado, de fazer o seu doutorado? Porque isso vai colocar um dinheiro a mais. Enquanto os homens, né, não têm, muitas vezes, esse impeditivo para fazer. Então, embora a função professor EBTT é o mesmo, o salário ele pode variar na possibilidade de você fazer ou não, né, um curso que vá, para quem entrou, né, sem. E a gente vê pessoas, docentes que já estão se aposentando e não conseguiram até hoje, mulheres, fazer o seu mestrado, ou que estão fazendo neste momento. Além disso, como os cargos de chefia, a gente tem, né, por exemplo, o nosso campus, né, eu posso falar da minha realidade, né, mas mesmo se a gente pegar a reitoria, nós não tivemos uma reitora mulher, nós temos uma minoria de diretoras mulheres. Isso tem uma grande diferença no salário, né? Então, na posição. Então, eu acho que a gente vê os assédios, todas essas questões vão influenciar para que a gente receba, não pela função, mas todas essas outras coisas, menos, para fazer, de repente, um projeto de pesquisa, né? Porque não está na nossa função. Se a gente quer fazer um projeto de extensão ou um projeto de pesquisa que vai agregar recursos, que não necessariamente financeiros, mas de tu ter papel, de ter isso, tu precisa do tempo. E aí, nisso, tu às vezes não consegue. Então, esses diferenciais é que vão pesando dentro mesmo do serviço público, como a gente está falando aqui. E aí, eu acho que uma primeira questão para a gente poder exigir, né, porque a gente vem exigindo há muito tempo, a primeira coisa é a gente, de fato, ter, né, na consciência essas diferenças, que existem essas desigualdades, né, e que elas marcam o nosso cotidiano, a gente querendo ou não querendo, né, como é que nós somos tratadas, quando é que a gente recebe elogio, quais são as mulheres que são aceitas, né, para determinadas posições. Então, a gente ter na consciência, isso já é uma forma da gente poder exigir, a gente fazer essas discussões, né, com todo mundo, para poder, então, que as pessoas saibam, mas pouco é falado, a gente não tem creche para os nossos filhos, né, a gente não tem, não é levado em consideração o fato de sermos mulheres, a gente votar em diretoras mulheres, em coordenadoras de cursos mulheres, é a gente confiar em outra mulher, não achar que só os homens que têm que culpar. A exigência, ela se dá a partir disso, do nosso voto, da nossa reivindicação. Então, essa seria uma boa exigência, mostrar que a gente confia que mulheres podem ocupar esses espaços, e elas não precisam ter características, né, ou formas de ser masculinas, né, porque muitas que estão, elas têm. E hoje, o que nós podemos fazer enquanto mulheres para tentar mudar um pouco esse cenário? A primeira coisa, colocar pessoas realmente nos lugares certos. Hoje eu posso dizer instituição, claro, nós vamos falar do local de nosso trabalho. Eu sei que existem outros institutos, outras instituições que já estão um pouquinho, não vou dizer anos, mas está um pouquinho à frente da instituição onde nós estamos. A questão de ter realmente uma figura feminina ali na questão de uma própria reitoria, a questão dos cargos. Hoje eu já vejo que nós temos algumas diretoras de ensino, mas logo quando eu cheguei, dos campos, eu só via assim 2, e uma outra questão também, a questão de passar de nível, a questão do ensino,
de você realmente fazer curso, de você tentar o mestrado, o doutorado. Eu sei que isso, para nós que somos mulheres, não é tão fácil, porque realmente quem é mãe, quem tem filhos, marido, às vezes outras questões, pessoas na família que você precisa estar ali junto, não é uma coisa tão fácil. Mas eu acho que o caminho, acho que seria por aí. Por que que a mulher tem que estar sempre cumprindo mais papéis, se esforçando mais para receber menos, tentando conquistar um lugar que eu não sei, na minha opinião, já era para ser dela há muito tempo, e ao mesmo tempo tendo direitos subtraídos, né? A gente vê a última legislação trabalhista, ela removeu o impeditivo de que gestantes trabalhassem em ambientes perigosos. Como é que pode uma decisão dessa acontecer em pleno século XXI, né? Então, é muito desafiador, que é importante a gente estar nessa batalha, mas eu acho que não só as mulheres, assim, eu acho que todo mundo tem que estar nessa batalha, sabe? Assim, tem que ser a gente tem que compartilhar isso com o maior número possível de pessoas, né? Irmãos, maridos, filhos, né? Para que isso não morra, assim, para que isso seja compreendido por uma parcela maior da população e para que a gente combata esse machismo estrutural mesmo. Eu tenho um dado desatualizado, não me lembro, deve fazer uns 5 anos que eu li isso, mas que na pós-graduação brasileira as mulheres já produziam mais que os homens. Então, existiam mais mulheres na pós-graduação brasileira e com maior produção acadêmica, que é divulgação de artigos, né, e conclusão de cursos. Eu me lembro que a reportagem que eu li, ela dizia também que, ao mesmo tempo, elas ocupam menos cadeiras, como foram cadeiras como professoras, diretoras, coordenadoras, como foi colocado, muito bem colocado aqui. Então, assim, até quando e o que a gente pode fazer para que isso mude, né? Como começar, como persistir e como influenciar mais, né? É isso que eu queria também deixar essa pergunta, assim, de como persistir, porque a gente vê, às vezes, muitas coisas que começam e morrem. Projeto, começa e como ter essa constância para a gente poder chegar lá na frente com resultados, né? Daqui 10 anos, assim. Como que a gente pode pressionar, né, para que as leis melhorem, para que as políticas, né, dentro dos institutos, das universidades e também da questão da iniciativa privada, porque eu acho que a gente está perdendo muito espaço. Quando a gente faz esse recorte de raça, né, porque aí quando a gente pensa na mulher negra, né, eu acho que tudo que já foi dito genericamente sobre a mulher, tudo isso se intensifica quando nós estamos falando sobre a mulher negra. Então, se a mulher branca, por exemplo, vai receber o menor salário, a mulher negra vai receber o menor salário se comparada ao salário da mulher branca, né? Se a mulher branca é preterida em cargos de chefia, eu acho que a mulher negra nem é pensada para esses cargos, né? Acabamos de dizer, temos poucas diretoras de ensino, acho que diretora geral nenhuma, né? E dessas diretoras de ensino que nós temos no Instituto, com a quantidade de campi que nós temos, dentro de todos os nossos campi, quantas são as diretoras de ensino negras? É algo a se pensar, né? No geral, nós ficamos para trás também nessa conta. Antes da questão da ascensão dentro do seu trabalho, ela precisa conseguir chegar nos postos de trabalho. Se a gente olhar os dados do IBGE do ano passado, do último PNAD, se a gente for observar, a mulher negra é a que tem a maior taxa de desemprego se comparada à mulher branca. A mulher negra é a que tem a menor taxa de escolaridade. A mulher negra é a que tem a saúde mais precária. A mulher negra é a que sofre violência no sistema de saúde quando vai parir sua criança.
né? Então, o trabalho é uma ponta somente desse iceberg quando a gente para para pensar que a mulher negra é a mulher preterida em todos os índices. Né? É ela que está sempre nos piores índices. A gente fala muito de feminismos, mas a gente também fala na questão, na perspectiva também do feminismo negro, né? Porque a mulher negra, ela está nesses índices, mas ela também está nos piores índices. Ela também vai ser a maioria, população carcerária, ela também vai ser a maioria entre as mulheres em situação prisional, né? Então, são muitos dados, a gente já fala aqui falando até amanhã. É interessante, né, isso, eu posso falar do meu lugar, né, de mulher branca privilegiada, né, neste contraponto do que a Andréa estava falando, né, que é justamente isso, quanto que nós, mulheres brancas, temos a possibilidade sempre de conseguir, né, um lugar. As pessoas, porque o padrão de beleza, inclusive, né, porque na hora do emprego, em função da mulher ser julgada por outras características que não a sua competência, né, a sua formação, muitas vezes a sua aparência, inclusive tinha, né, há um tempo atrás foi proibido, que vinha lá no pedido de currículos, de critérios para conseguir emprego, tinha uma característica que se chamava ter boa aparência. E o ter boa aparência significava ser branca, né? Ter olho claro, a pessoa sendo bonita, porque aí é uma coisa que acontece assim, não quer dizer que a pessoa seja bonita, né? Mas as pessoas veem uma mulher de pele branca e olho claro, já acha bonita. Ela pode ser até feia, mas já é vista como bonita pelo simples fato. E ela pode ser uma pessoa, além de não ser bonita, né, ser horrorosa em termos de pessoa, mas as pessoas idolatram. Então, com isso, tem muito mais facilidade de conseguir, tem mais facilidade de se expor, de falar, né, em outros momentos, por exemplo, eu tenho bastante facilidade para falar, né? Pode até me interromper, mas eu consigo falar. Por quê? Porque eu nunca fui, enquanto mulher branca, silenciada. Eu sempre fui ouvida, as pessoas sempre pararam para me ouvir. O que não acontece, que a gente vê com muitas mulheres negras. Então, essa questão, ela acontece. E o que não deixa, que aí é um ponto que une as mulheres, né? Porque embora as lutas sejam diferentes, o movimento feminista que a gente conheceu, ele é um movimento feminista branco, de mulheres brancas que queriam igualdade para ir para a rua, para ir trabalhar, enquanto as mulheres negras sempre trabalharam. Então, esse movimento não diz respeito, porque a questão, né, muitas vezes vai se falar em gênero, só se une, né, por ser mulher, não vê as diferenças, e a gente tem que ver as diferenças. Mas tem questões que unem, por exemplo, mesmo, né, a mulher branca, ela consegue o lugar no trabalho, mas as pessoas, se ela for considerada dentro deste padrão de beleza, ninguém aqui está dizendo se é ou não bonita, é um padrão que foi estabelecido na nossa sociedade, ela é considerada burra. Muitas vezes está posta lá porque tem uma cara bonitinha, né? E aí a gente tem, quando falam, por exemplo, de loira burra, ela consegue o emprego, porque ela está dentro desse padrão, mas ela não, mas sempre as pessoas vão achar que ela não tem o que dizer, sempre as pessoas vão achar que ela não consegue. Quando eu terminei a graduação e passar no mestrado, vieram me dizer: nossa, nunca imaginei que você fosse passar. Você sabe pensar também, né? Então a gente passa ouvindo. Claro que a gente está partindo de uma posição, como eu estou falando antes, muito distinto de mulheres negras, que nem chegam
na maior parte das vezes, nessa posição para ouvir isso. Mas tem algo que une a questão das mulheres, que é sempre achar que nós somos menos capazes do que homens. Então, essas questões, a gente tem que pensar nessas interseccionalidades, né? A gente tem que pensar as particularidades, né, da mulher negra, da mulher branca, tem que pensar aquilo que também tem em comum, que há algumas coisas, né? Mas não esquecendo, porque às vezes a gente vê isso como se uma luta valesse por todas. Não, não vale. Posso falar do meu lugar de mulher branca nas relações raciais, no meu lugar de pessoa privilegiada nessas relações raciais. Eu não posso ser representativa, eu não represento pessoas negras, mas eu posso falar do meu lugar, né? Então, a gente até desconstruir isso para poder haver essas discussões, né, é um ponto também importante, porque às vezes a gente faz os debates, é como aquilo, é um debate sobre mulheres, homens não podem, devem, eles fazem parte disso, eles não são representativos, eles podem falar do lugar deles de homens, como os sujeitos que, né, atuam, geram o racismo, né, e no caso o machismo. Os homens também, eles podem e devem participar do seu lugar. E por que muitas vezes eles não vão? Não é porque está proibido. Não vão porque eles não conseguem ficar parados escutando. Assim como incomoda a gente reconhecer o nosso racismo. É duro saber que a gente é racista, porque é duro saber que nós somos criados para sermos racistas. São questões que a gente tem que discutir, que a gente tem que falar, até para poder, primeira coisa, assumir e depois poder desconstruir. Nessa questão aí da interseccionalidade, como que isso assim é algo que vem sendo gerado desde lá de trás, né? Desde assim, a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, no Brasil colonial, né? Eu lembrei das amas de leite, né? Que muitas vezes essas escravas amas de leite, elas tinham que se submeter às ordens das crianças, filhos dos brancos, né? Dos adultos brancos, mesmo eles sendo crianças. E aí a gente vê essa questão, né, perpassando toda essa dificuldade que as mulheres têm e que uma mulher negra tem, né? Assim, mais ainda. E eu fiquei pensando também que ao longo da história foram tendo diferentes formas de opressão sobre a mulher. Primeiro, ela foi colocada numa posição, naquele desenho dos papéis sociais ali, né? A criança, ela seria o futuro da nação, então o pai teria que trabalhar, né, lidar com o público, trabalhar, né, e a mulher fica restrita ao doméstico, né, ao âmbito doméstico. E aí, assim, essa mesma lógica capitalista foi produzindo também o que a gente tem hoje, de que assim, não, a mulher pode trabalhar fora, só que agora ela tem que, assim, trabalhar fora, né? Ela tem que cuidar do lar, ela tem que estar com, né, a beleza, a aparência, né, super em dia, super dentro dos padrões aí exigidos. Então, assim, é uma forma de opressão também, toda essa cobrança, né, independente da gente ser,
de ser homem, mulher, negro, né, branco, a gente tem que lembrar que a gente é ser humano, né, com as nossas limitações, né? Então, por sermos seres humanos, nós somos de verdade. E a gente não precisa ter que estar atendendo, né, aos serviços aí de uma lógica que é imposta a nós, né, para sermos considerados alguém, né? Então, assim, isso não é fácil, porque muitas vezes esses entendimentos, esses preconceitos estão enraizados em nós mesmos, é difícil da gente reconhecer, né? Mas que a gente possa ir tentando no nosso dia a dia, desconstruir e não reproduzir esse padrão de comportamento que a gente vê que muitas vezes as nossas mães, as nossas avós foram realizando, né, foram nos ensinando, né, e a gente vai reproduzindo aquilo, e às vezes inconscientemente, como elas também. Quando você questiona essa questão da mulher trans, né? Dessa figura que para algumas pessoas é quase é que está faltando a palavra aqui, como se fosse, eu não quero usar o termo estranho, não, eu quero usar um termo como se você estivesse lidando com algo que não faz parte do seu cotidiano, quase extraordinário, né? O que é isso, né? Essa desconstrução do olhar, que eu acho que é um ponto muito importante que a gente tem que pensar, né? E eu vou trazer um pouco do olhar da mídia, né? Que a mídia acaba que é hoje a grande responsável das construções, né? Da nossa forma de pensar, né? Hoje as pessoas bebem as informações de forma muito rápida e prática, né? Infelizmente, acaba que até o WhatsApp hoje é o nosso meio de comunicação, para algumas pessoas até o detentor de verdade, que é bem perigoso, né? Na atualidade. Então, o que eu vejo, né, para essas pessoas hoje é que a gente começa o processo de desconstrução, eu chamo um processo assim, muito embrionário, né? É como se as empresas tivessem que dar uma satisfação à sociedade, né? Então, elas começam com a mídia, né? Botando em suas propagandas pessoas que fogem um pouco desse lugar, né? Desse corpo feminino que precisa conter, né? Alguns itens, né? Que acaba que vira um produto, né? Esse corpo feminino que é conceituado, né? E como vem esse movimento do feminismo, e tem a questão do feminismo negro, tem a questão, né, das mulheres trans, e isso começa a ser entendido como representatividade, né? E a questão da globalização das informações, as mídias sociais começam a trazer isso de uma forma diferenciada. Neste lugar, né, apesar delas se posicionarem, a gente ainda encontra muita resistência e preconceito, né? Mas o que eu sempre trago para os meus alunos é que legal, né? As empresas começam a construir suas propagandas através dessa imagem, mas e dentro da empresa? Será que nós temos essas funcionárias? Será que nós temos mulheres trans nessas empresas, mulheres, né, as plus size, mulheres negras? Será que elas estão lá dentro exercendo cargos, né, de gerenciamento? Né? Esse que é o ponto para a gente discutir, né? E nesse lugar de fala, né, por exemplo, sou uma mulher negra, hoje estou coordenadora de um curso, né? Isso é uma conquista, mas não foi tão simples assim, né? Uma ralação do caramba para você chegar nesse lugar, né? E às vezes as pessoas me perguntam, mas você já se sentiu tendo essa questão do preconceito? Eu falei, talvez por não ter, né, tido uma criação onde os meus pais nunca colocaram isso como um ponto de questionamento, talvez isso não foi uma construção na minha mente. Talvez eu tenha passado por coisas que eu não tenha notado isso. Mas o lugar da pobreza, sim, né? Esse lugar que eu fui enfrentando e tudo e tal. Então, quando você traz essa questão da mulher trans,
né, que é obesa e que se transforma, né, para conquistar aquilo que ela acredita. Eu não tenho potencial para falar para você como é isso, né? Porque é um conjunto de informações. Eu tinha um aluno, no caso, era, né, um menino, ele falava assim para mim: poxa, professora, eu sou gordo, eu sou negro, eu sou gay, eu sou candomblessista, eu sou um alvo, né, para morrer a qualquer momento. E ele era espalhafatoso, né? Então, ele já tinha essa consciência. Agora, você transfere isso para esse lugar dessa mulher, né? Deve ser muito delicado. Realmente, às vezes, a gente às vezes não acredita, porque a gente vê que às vezes existe uma certa impunidade, não vou dizer para você que não. O acesso, às vezes, assim, uma olhada, uma cantada, mas às vezes, com toda sinceridade, não, claro, não digo todo mundo, mas quem já passou, às vezes a gente finge que a gente não está entendendo. A gente dá uma de... Às vezes a gente sabe, claro, eu não passei, mas eu, claro, tenho várias colegas que já passaram, às vezes você leva uma olhada, um discreto, às vezes você está com a blusa, sabe? Mas você, às vezes, finge até para você não entrar numa questão. Agora, o assédio moral é pior, porque às vezes você demanda com chefias. E às vezes, quando a gente sente na pele, a gente sabe do que a gente fala. Na hora que o chefe vai te avaliar, que não é daquele jeito, que você não faz o que ele gostaria, mas existe uma certa hierarquia, existem os documentos que apontam que cada um deve fazer no setor. Então, eu acho que, realmente, mesmo que a gente não acredite que possa ser realmente... Não uma punição, eu acho que tem que ter realmente uma punição para que isso não aconteça. São coisas que nós podemos pensar, mas eu acho que quando cada uma realmente acontecer, é denunciar, sim, e buscar apoio com alguém onde você se sinta confortável, desabafar, não guardar isso para você, porque não vai resolver nada. Você realmente coloca a boca no trombone, se queixa, vai aonde você deve vir, mas acho que deve ser denunciado, sim. Deve fazer, né? É simples, mas não é, porque não é simples, né? É a denúncia. Né? E às vezes a gente não consegue, porque às vezes a gente está em situações muito vulneráveis. No IFRJ, eu já sofri vários assédios, né? Moral. Sexual é mais aquelas piadinhas que fazem, mas foi muito pouco, né? Mas o moral, não. Reuniões. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que sou combativa. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que fala. Mas eu não vejo ninguém falar e mandar um homem calar a boca. E já me disseram, né? Você já falou isso, agora cala sua boca. Já ligaram para o meu diretor para fazer queixa, porque eu usei a palavra merda. E eu uso a palavra merda. Para mandar ele calar minha boca. Não faria isso se fosse um homem. Sabe que eu sou bem brigona, mas tem coisas que nos derrubam. O cara chegava, eu era substituta, ele chegava na porta da minha sala de aula com 50 alunos, eu dava aula para as licenciaturas, com os braços abertos e dizia: que horas você vai sair hoje? Não te... eu tinha que falar na frente da turma: não te interessa, tu quer saber por quê? Aí, na vez do concurso, que foi ao mesmo tempo do IFRJ, em 2008 para 2009, ele me escreveu: olha, abri o concurso para cá, vem aqui que eu vou te ajudar a te inscrever e fazer o edital. Não fui. Não fui. Porque eu não vou ser assediada. Devia denunciar? Deveria, não denunciei. As piadinhas que a gente escuta, que tá histérica, porque não, né? Porque não pode com isso, porque tá sem ter isso, sem ter aquilo, né? Porque as pessoas associam a mulher histérica à falta de relações sexuais, né? E acham que uma comida vai resolver, porque é assim que falam, né? Inclusive lá as mulheres lésbicas sempre falam o quanto elas escutam que tem que ser comida para deixar de ser, como punitivo. Então, além dessa violência do momento, quando você vai denunciar, passa por tantas outras humilhações, por tantas outras situações, que tem que ter, né? Vamos dizer, muito peito. Tem que ter muito peito para poder ir lá e aguentar tudo isso. Mas, mesmo assim, se todas
conseguirem, seja por apoio, com apoio, né? Porque é preciso apoio para ir lá, talvez a gente consiga. Talvez. Né? Talvez. Mas para isso a gente precisa modificar pensamentos antes. Para que mais mulheres possam ir e sejam acolhidas. A gente não tem espaço nenhum de acolhimento para nada, por exemplo, no IFRJ. A gente não tem um lugar para falar. A primeira coisa é ter uma central de acolhimento que escute, né? E para a gente poder discutir, para a gente poder falar sempre. Mas a gente não tem. Não tem. A questão do assédio, da violência sexual, né? Como que é difícil fazer essa denúncia, como que as pessoas não acreditam. E quando se trata de assédio moral, isso, principalmente quando é num trabalho, isso se torna quase que impossível para algumas pessoas, entendeu? Porque a pessoa já está realmente fragilizada, psicologicamente falando. O assédio moral não é uma coisa fácil de se comprovar. A gente precisa das outras pessoas. E aí a gente fala assim, mas no serviço público, ninguém tem nada a perder e vai apoiar a outra. Não é assim. As pessoas não apoiam, as pessoas têm medo. E você não tem o que fazer. A gente não acaba não sendo... não tem credibilidade. Principalmente quando se parte de uma mulher, a mulher é a louca, você está fazendo corpo mole, você... Não, e quem vai bater de frente com uma chefia, por mais que seja num serviço público, para apoiar a outra pessoa? Nem outra mulher. É muito difícil encontrar apoio. Então, assim, eu acho que isso também é bom para a gente perceber que a gente precisa se apoiar, entendeu? Muitas vezes a gente vê as pessoas falando e a outra falando, maluca, falando demais. Mas tem que ser assim, a gente tem que ir apoiar a outra. É maluca, mas ela tá falando e tá certa, entendeu? Porque as pessoas depois tiram o corpo fora e ninguém ajuda ninguém. Isso no serviço público ainda é mais complicado. No particular também. A gente acha que a pessoa perde emprego, né? Falar do chefe é perder emprego. Então, é uma situação que é difícil de provar, é difícil de denunciar. Como que a gente denuncia, entendeu? Se na violência mesmo, agressão física, você tem a prova, tá roxa, e a pessoa fala, como que você se envolveu, você imagina numa coisa que você não tem uma prova física, entendeu? Você não tem uma prova física. É muito complicado isso, nem sei como a gente pode trabalhar isso, eu acho que realmente é uma questão da gente se apoiar, uma apoiando a outra e sempre quem trabalha junto, né, poder fazer isso, mas as pessoas têm medo. A gente vive num mundo, num país do medo, né? As pessoas têm medo do que vem. Eu vou apoiar fulano, mas pode sobrar para mim também, em todos os sentidos, até fora dali. Para a gente do IFE, né, a perda do emprego ela não existe, né? Ela não existe. Mas a compreensão do estado da gravidez é uma outra questão, né? Eu tive, na época, né, um coordenador que foi consciente. Eu deveria trabalhar até a barriga estourar, né, para não perder a licença após, né, a Alice nascer. Mas ele falou, eu não quero, foi naquele verão horroroso, né, de janeiro, ela nasceu em 2014, aquela sensação de 60 graus, tu imagina, não tenho carro, pegar ônibus na Brasil e ser parto na pista. Eu não quero que você venha aqui,
nessas condições. Isso é um caso à parte, né? Que isso não acontece, né? Em relação às leis, eu acho que a nossa lei é um pouco equivocada, né? Porque se você tira um tempo antes, que os últimos meses, eles não são assim tão tranquilos. O seu corpo ele já está em um outro processo, né? Então, teria que cobrir os últimos meses da licença e eu, Renata, acho que deveria estender pelo menos uns 8 meses ou até um ano para que você pudesse, né, adaptar essa criança e a sua vida dentro desse processo novo e você voltar a trabalhar, né? A minha volta, eu consegui voltar no tempo, né, previsto e tudo e tal, mas foi uma volta também um pouco assustadora. Eu tive que arrumar uma creche em 2 dias. Como é que você arruma uma creche em 2 dias e você vai deixar uma criança de 6 para 7 meses com pessoas que você nunca viu na sua vida, porque a minha realidade de vida não tenho parentes para cuidar, né? Seria creche, e a gente entrega isso, né, para as forças divinas, e eu tive a sorte de conseguir um lugar onde eu pudesse, né, deixar a Alice. A Alice ficou lá desde bebezinha até os primeiros passos dela na escola, né? Mas mesmo assim não se entende, sabe, esse processo da mulher no trabalho, uma adaptação para a vida da pessoa, sabe? Você se ausentar assim de repente da vida do seu filho, isso não é nada legal, né? Eu acho que sim, acima das leis tem que ter uma coisa chamada humanidade, né? E eu acho que isso falta um pouco nas pessoas hoje em dia. Ah, os papás, mas o cara não é mulher e não vai saber, não interessa. Não é questão de ser mulher ou ser homem, eu acho que hoje todas as informações estão claras, tudo que acontece no processo de gestação, o que é necessário, né? Que existem as questões hormonais, que existe a questão da amamentação, que é importantíssima, né, para a formação dessa criança. E existem até locais, né, que a criança pode ir ao trabalho com a mãe, né, e você tem aquele horário da amamentação. Isso não é figurativo, isso é real. Em algumas empresas funciona isso, mas a gente pega esses 50 gotas, né, que isso acontece para que a mãe volte a trabalhar, né? Assim, você volta a trabalhar, a gente dá um espaço para o seu filho, mas ela tem essa liberdade de sair no horário da amamentação, amamenta, e a criança tem aquele espaço ali da creche dentro do trabalho. É um facilitador? É o ideal? Não, mas eu vejo como uma proposta facilitadora. A gente está muito distante dessa realidade, porque a gente não tem condição de trabalho. Você imagina permitir condição de trabalho com esse acessório, digamos assim, né? Para algumas pessoas isso seria um anexo, né? Você permitir que a mãe fique com o filho, né? Eu acho que deveriam se pensar essas ações onde permitisse mais tempo, né, da mãe com o filho, né, com a cria, eu chamo com a cria, né, propriamente dita, para que esse desmame pudesse ser de uma forma mais tranquila. A gravidez dura para sempre, né? A gravidez não são 9 meses. Minha filha está aqui comigo, eu estou em trabalho remoto. É muito chato eu estar em casa e, ao mesmo tempo, não estar para poder dar atenção para minha filha. Isso é muito cruel, né? Ela compreende? Diz que compreende, mas será que compreende? Como é que está lá dentro, né? Desse coraçãozinho, né? Eu fico pensando isso. Eu deixar minha filha numa escola, eu tenho que deixar ela numa escola integral, né? Hoje não, porque eu estou em casa, né? Trabalhando de casa, mas pegar a criança só no final do dia, como é que é isso, né? Essas adaptações elas precisam ser pensadas para que esse processo formativo desse ser que está sob nossos cuidados, né, seja de uma melhor forma estruturado. Para as mulheres que são casadas, de repente, também permitir que esse homem, que se for participativo, né, que é uma outra questão, possa ajudar nessa construção desse ser. Porque, senão, a gente vai entender a gravidez como mais um processo que a mulher passa e acaba que a criança vira um produto que vai entrar dentro desse processo capitalista, que ela vai ter que se adaptar, e isso vai, sabe, sendo gerado um ciclo vicioso
que a gente, tudo bem, a mulher é diferente, então vamos pensar diferente, vamos fazer diferente, ela já está inserida no mercado, ela pode ser gerente, ela pode ser o que ela quiser, mas vamos adaptar esses espaços dentro da realidade que é biológica, que é nossa, que é própria, né? A gente não quer que as alterações aconteçam para que ninguém se fira, né? De uma certa forma de estar, mas respeitar esse espaço de uma forma um pouco mais ampla. Primeira coisa é votar bem, né? Votar corretamente nos nossos governantes, porque a gente, no momento, está num governo em que retirou todos os direitos, está retirando cada vez mais os nossos direitos. Então, a gente votar para garantir esses direitos é essencial, né? Direitos que nos permitam ficar grávidas e ter e criar os nossos filhos, mesmo trabalhando, é possível fazer. Por exemplo, a escola integral não serve para mim. Mesmo a escola integral não dá, porque eu, às vezes, saio às 7 da manhã, deixo ela na escola, mas eu volto 7 da noite, mesmo a escola integral. Então, eu preciso ter alguém. Esse custo, seja da escola integral ou o meu custo com essa pessoa, porque eu tenho que pagar, né, todos os direitos, que é o salário, que é INSS, FGTS, que é passagem, a gente não tem auxílio. Enquanto a gente vê aí governantes que têm auxílio para tudo, nós não temos para isso, porque o auxílio criança vai até os 6 anos, que tem um tal auxílio creche. Sim. Só que ele para sempre, até 18 anos, ele precisa do auxílio, porque ele não se coordena sozinho. Eu não posso deixar, como Dandara tem ficado sozinha aqui, né? Eu estou o dia inteiro em casa e ela também, só eu e ela, porque eu não tenho parceiro, não tenho família no Rio de Janeiro, não tenho ninguém, né? Nem agora na pandemia, nem antes da pandemia. Então, sou eu e ela, as coisas têm que ser muito bem coordenadas. A gente está o dia inteiro em casa com as crias, mas não está. Dandara já pintou e riscou todas as paredes da casa, ela já pintou a geladeira, ela já inundou a casa. E várias outras coisas que aconteceram, porque ela está sozinha, né? Ela está só, e ela só tem 7 anos. Porque o nosso trabalho na pandemia aumentou. Como não tenho tempo de deslocamento, é reunião das 8 da manhã às 8 da noite. Fora isso, esse governo aí, que aí está retirando nossos direitos. Então, é lutar por direito, é lutar por uma creche. Nós deveríamos ter ou uma creche, ou que até o final da escolarização a gente tivesse o auxílio para pagar quem fique com os nossos filhos. Pode ser aí, a pessoa escolhe, ou a escola, né? Porque essa escolha não é tão escolha. Eu, por exemplo, falei, não tenho escolha. Eu tive que chamar alguém. Tem gente que tem que deixar com alguém. Uma parte e a outra parte para a escola. São múltiplos os arranjos. Mas pelo menos, e além de tudo, a gente tem que pagar do nosso bolso. A gente paga para trabalhar. Porque quando a gente está pagando para o nosso filho, ou estar com alguém, ou estar numa escola integral, para a gente trabalhar, a gente está pagando o nosso trabalho. Do nosso trabalho para trabalhar. Então, a gente deveria ter, no mínimo, né, um auxílio que fosse até a criança sair da escola. Se ficar sozinho dentro de uma casa. Porque se a gente ainda deixa a criança dentro da casa sozinha, ainda vem alguém e fala para o conselho tutelar que tu é uma péssima mãe. Porque tu está trabalhando. Então, volto a dizer, o que a gente precisa é votar direito, saber votar corretamente e saber os nossos direitos. Que não é favor que nos fazem quando pagam o nosso auxílio. É direito. Nós é que não temos que pagar para trabalhar, como nós estamos agora pagando para trabalhar. Então, a gente tem que saber os nossos direitos e lutar por eles. Não é a questão de, o medo de voltar. Isso, no nosso caso, em muitas vezes mas mesmo nessa, só lembrando, mesmo nessas mulheres que têm o medo
voltar e perder o trabalho, este é o menor medo de todos. Porque, mesmo se não for mandada embora, ela vai sofrer tudo isso que nós estamos aqui falando, porque ela vai ter que achar alguém, ela vai ter que ter a creche para o filho, ela vai ter alguém para cuidar do filho, ela vai ter que ter não sei o quê. Se o filho ficar doente, ela vai ter que ver alguém para levar no médico, ela vai ter que faltar e ser descontada, ou vai ter que não sei o quê. Então, isso é o de menos, são todas essas coisas. E recai sobre as mulheres, porque, como a gente falou, os homens pouco se envolvem nas questões do filho. E mesmo aqueles que se envolvem, se tiver um momento que tiver que escolher, ele vai ser posto primeiro. Porque vivemos numa sociedade machista, assim como vivemos numa sociedade racista. Comecei falando a respeito disso, eu entrei no... Claro, eu já trabalhava, mas eu sempre trabalhei metade do dia, por quê? Porque eu tinha filhos. O meu mais velho, na época, não trabalhava, mas a menor... O que acontece? A caçula, eu trabalhava metade, talvez por isso, claro, a escolha da profissão de ser professora, trabalhar metade, de ter mal ou bem, quando não tem greve, ter 2 férias ao ano, mas, gente, mas como elas colocaram, mas não é uma adaptação só da questão do trabalho, é uma adaptação sua, pessoal. Porque, claro, às vezes você pode colocar numa creche, mas para você colocar numa creche, sabe quem é mãe vai visitar uma creche? Ainda mais nós, professoras, você não vai colocar na creche da esquina, você vai para a escola um dia, vai conversar com a mãe, você vai olhar como é que as criancinhas estão entrando, para ver se elas estão felizes, e acha psicológico, né? Por mais, eu não digo culpa, mas sabe aquela coisa que parece que você não está fazendo a coisa, sei lá, bem feita, eu não trago culpa. Que os meus filhos realmente, eles têm autonomia, crescem, mas tem outros que sentem essa necessidade. E, claro, o que nós podemos fazer? Um suporte de acolhimento na própria instituição, nós trabalhamos com educação, gente. Se tiver, eu vou para a creche. Um acolhimento, e não é só o acolhimento da criança, é o acolhimento dessa mãe, independente que às vezes pode ser pai e mãe, pode ser mãe e pai, pode ser mãe e mãe, entendeu? Não só de uma criança gerada biologicamente, mas de uma criança também, que às vezes, que existe a questão de alguns servidores que adotam, porque precisa de uma adaptação, gente, não é uma coisa de um estalar do dedo, entendeu? O seu psicológico não dá conta dessas questões, e não só o psicológico, as questões materiais também, né? Porque quando você volta, você não tem filho, quando você volta com uma criança pequena, por mais que você queira, gente, você pode estar ali, mas a sua cabeça não está ali, você está pensando numa criança que está com febre, se não deixar na creche, mesmo que você tenha alguém para cuidar, quantas vezes a pessoa que às vezes cuida te liga e fala assim, olha, eu não vou poder ir, e você está com um monte de coisa, você tem uma turma para você dar aula, o que você faz? Entendeu? Isso tudo, por mais que você não queira, isso mexe com todas nós, entendeu? E são coisas que nós temos que pensar, sim, uma adaptação, um acolhimento, mesmo que a gente saiba as questões todas hoje do governo, as questões do orçamento, mas a gente pode pensar no acolhimento a nível de atender essa mãe que acabou de realmente ter, repito, um filho biológico ou não, mas esse acolhimento, esse aconchego, né? Acho que a gente pode fazer muita coisa ainda assim. São desafios, são pequenas coisas, mas que a gente tem ainda que pensar. Outros, eu posso citar o exemplo da FRJ, que tem uma creche para todos os servidores, entendeu? Que funciona, que as mães deixam as crianças lá, também pais, e depois pegam. Nós, enquanto instituição, acho que nós precisamos caminhar em algumas questões. Não tenho filhos, né? Mas eu fui fazendo associações entre o que vocês diziam e a minha realidade, que a minha realidade não é a de ter uma criança em casa, mas é a realidade de ter uma idosa de 77 anos acamada em casa, né? E percebo que as situações, embora sejam, não são iguais, mas passam por situações semelhantes, né, a essas que vocês estão relatando. Se deixar a minha mãe sozinha em casa, eu vou ser presa porque é abandono de incapaz. Eu tenho uma mãe, né, que não se locomove sozinha. E eu fico pensando, fazendo essas relações, né, nessa questão do acolhimento de que vocês todas falaram, né? Eu também já ouvi, por exemplo, essa mãe não fica boa mais não? Né? Que minha mãe está adoentada já desde muito antes da pandemia, já ouvi isso, essa mãe não fica boa mais não? E, por incrível que pareça, ouvi de mulheres. Por outro lado, também não vejo os nossos colegas homens
nesse desespero todo que nós ficamos, seja no cuidado com as nossas crianças, seja no cuidado com os nossos idosos, porque a nossa sociedade internalizou que esse papel de cuidado é nosso, né? Nós somos culturalmente as cuidadoras, quer seja dos nossos idosos, quer seja das nossas crianças. Cabe a nós esse papel. E eu observei isso em diversas situações ao longo da pandemia, né? E embora não tenha filhos, não seja casada, eu observei algumas situações durante as nossas reuniões mesmo, né? E o que eu tenho percebido? Às vezes a gente tem aquela mulher como a Fernanda, por exemplo, que é uma mulher sozinha com a sua criança, ela tem que dar conta de andar da reunião. Por outro lado, eu também vi situações em que colegas com filhos estavam com seus companheiros, são os seus maridos, né, em casa, no momento da reunião, mas mesmo com o marido em casa, era ela quem tinha que dar conta durante a reunião da criança. E eu fico me perguntando isso, já perguntei a algumas colegas, né, com quem tem um pouco mais de intimidade. Quando é o seu marido que está trabalhando, você interrompe? Porque eu vi colegas, mulheres como nós, durante o nosso trabalho, o companheiro, o marido, abrir a porta da sala onde ela estava em reunião para perguntar onde é que estava não sei o que para a criança. E eu não consigo compreender esta incapacidade masculina de dar conta da sua cria, porque a cria também é dos homens, enquanto nós, mulheres, estamos trabalhando. Né? Eu nunca vi, durante nenhuma reunião nossa, alguma mulher interromper o trabalho do seu marido. Muito pelo contrário, né? A gente acaba dando um jeito, não faz muito barulho, vem aqui que o papai está trabalhando, vem aqui que fulano não sei o quê. Eu não consigo compreender esta incapacidade masculina de fazer mesmo. É quase que uma incompetência masculina de dar conta também da sua criança quando a sua companheira está numa atividade de trabalho. Ela que pare para resolver algumas questões. Eu confesso a vocês que isso fica... que eu observei algumas situações como essas e que me irritou bastante, sabe? Porque eu não consigo, né? Aliás, não faço questão alguma também de compreender por que este cuidado só pode ser nosso papel. E também nunca vi na sala de professores nenhum colega, posso estar equivocada, nenhum colega dizendo, por exemplo, que tinha que se desdobrar entre o trabalho e o cuidado com pais mais velhos, com os filhos, né? Eu sempre ouço os colegas falando dos trabalhos de suas esposas, mas deles propriamente ditos não. Desde que o mundo é mundo, eu não sou da área de história, nem de antropologia, né, para falar com propriedade sobre isso, né? Mas o ser humano ele foi se adaptando às questões daquilo que ele entendia o que era certo, né? Até entrarmos nessa questão do raciocínio, desenvolvimento do raciocínio, a escrita, as reflexões, né? Até então, a sobrevivência está muito atrelada à força, né? E isso ficou muito imposto ao corpo masculino. O tempo passou, né? Óbvio que a inteligência, quando ela é mal direcionada, ela vai ser utilizada a benefício próprio, jamais pensada no grupo, não é verdade? Então, se pela força eu consigo e eu posso dominar as pessoas através desse processo, eu vou criando uma lógica onde até os deuses, né, masculinos, pelo menos, né, os deuses do Olimpo, né, tem essa característica, não da matriz africana, que já tem uma outra proposta, né, em relação às forças que são próprias, né, das energias, né? Aí você tem uma lógica, isso vai crescendo, e as verdades impostas, né, pela história, acaba que isso vai se perpetuando, e as mulheres, às vezes, nem se reconhecem machistas. Elas estão preenchendo um papel. Então, quando a gente começa com as rupturas desses papéis pré-moldados, aí as pessoas começam a refletir, peraí, gente, né? Como é que é isso?
Por que não pode ajudar? Somos humanos, então a gente tem que prover das relações, né? Pensar em relações humanas. Né? Tudo bem, foram colocando coisas em caixinhas de acordo com o que se entendia. Mas na atualidade, né? Na atualidade, onde a gente hoje tem acesso a todas as informações, eu acho que é uma questão, às vezes, dependendo, né, do grupo social que a pessoa pertença, dependendo da estrutura familiar, dependendo de algumas coisas, em alguns casos, pode ser uma escolha de querer passar por isso. Eu falo de um lugar, né, de casos dentro da família, que eu vejo que é uma escolha. É uma escolha ser a Maria, né, ser a Amélia, né? E eu falo, mas você não acha, né, que tem um negócio aí que está um pouco equivocado? Aí depois vem com um discurso de uma matriz, sabe, um pouco religiosa, que às vezes dá aquele embate do papel submisso da mulher, aí vem a culpa associada dentro dessa estrutura, sabe, que a pessoa se coloca, né, de se sentir culpada por não cumprir esse papel da mulher, que às vezes, em algumas matrizes religiosas, tem esse lugar da submissão, né? Então, essa ruptura, às vezes, ela é de ordem cultural, é de ordem religiosa, né? É uma ruptura muito maior, né? Então, culpar a mulher por isso, né? A gente tem que pensar em toda a história que envolve cada caso, cada grupo social, e entender essa culpa. Eu acho que a gente tem que pesar aí de que forma isso foi construído, né? Nessas imagens que são carregadas, nesses arquétipos todos que foram ali lidos por essas mulheres, né? A gente tem uma imensidão de várias formas de pensar culturalmente no planeta, né? Mas, de qualquer forma, assim, hoje em dia, com todos esses movimentos, esses reposicionamentos, essas identidades sendo aí fortalecidas, né? Fica aí, né, para alguns grupos que não são todos, né, que a gente não vai, eu não gosto de botar nada em pacote junto, porque isso não existe. Para algumas mulheres é uma opção, até para poder ser mantida por um cara, ser dondoca, entende? Tem mulheres que optam por isso, né? E tem outras que já não, cara. Às vezes é uma imposição casou porque a mãe obrigou e fica naquela situação, né? E vira dona de casa, aí a culpa vem através desse processo familiar, né? Então, pesar a culpa aí, eu acho que tem que colocar todos esses fatores, né? Que estão aí associados. Tem gente que quer ficar nesse lugar para se dar bem de alguma forma, né? E como tem mulheres hoje, né, que entendem esse papel do homem provedor, mas como esse homem provedor é uma mulher bonita, então tá bom, então eu quero uma empregada dentro de casa. Aí eu vou ser a mulher da cama que você quer, né? Mas eu quero uma empregada dentro de casa. Essa daí já tem um time, você vai me sustentar, mas eu quero ser a madame da casa, né? Acaba que é uma dependência dessa relação, o que eu não acho salutar também, mas cada um tem os seus desejos, suas vontades, mas é uma forma de se impor diferente, né? Do que tu chegar em casa, tu trabalhar, tu ainda tem que cuidar de tudo, ainda chegar um indivíduo e falar assim para você, então, a comida está pronta, né? Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. A própria questão da força, né? Que ela já foi tomada como sendo um definidor da diferença. Porque se a gente pensar em questões de força, não quer dizer que o homem tenha mais força. O homem, às vezes, carregava uma arma, um arco e flecha, e a mulher carregava o filho e o balde d'água na cabeça. Então, a própria questão da força, ela já foi construída, né, culturalmente na nossa sociedade, para que as pessoas, para que as mulheres sejam colocadas e se coloquem nesse lugar de frágil, porque aceitar o ser frágil, ela aceitaria o homem cuidando e provendo, né? Então, a gente desconstruir, de fato, a gente começar a quebrar essas questões dos brinquedos, e aí, às vezes, a gente quebra em casa, mas a escola reforça, né? Eu, por exemplo, que tenho uma
visão, né, sempre desconstruindo, me deparo com a Dandara me falando, olha ali, ele está vestido com roupa de mulher, de menina, como é que pode isso? Eu sempre falo, pode usar qualquer, mas ele está de rosa. Mas pode. Aí, às vezes que eu cheguei na escola dela, que é uma escola pública também, ela divide fila. Tem fila. A fila das meninas e a fila dos meninos. Aí eu pergunto, mas por que tem a fila das meninas e dos meninos? Qual a lógica disso? Não tem nenhuma. Aí eles estão brincando lá no recreio, intervalo, aí as meninas estão brincando de elástico. Elas têm 6 anos. Menino não pode brincar de elástico, porque é de menina. E as professoras, muitas vezes, reforçam isso. Enquanto deveriam quebrar com isso. Né? Porque esse é o nosso papel também. De discutir. E não adianta, a gente só faz a discussão quando chega no curso superior. A gente tem que discutir desde a creche. Desde a creche a gente tem que fazer essa discussão. Né? Quebrar essa questão da força, né? Quebrar essa questão, e a gente reforça isso quando a gente, lá, né, como eu falei, reforça desde a letra que é bonita disso. A gente, por exemplo, em reunião, quantas vezes vocês já pediram para um colega homem fazer a ata? Quantas vezes? A gente pede para a colega mulher fazer a ata. A gente não pede para a colega homem. Então, são uns pequenos detalhes que a gente vai, né, reforçando essa perspectiva que foi tomada a partir do sexo, né, para construir as nossas relações. A gente não tomou a perspectiva do gênero, né? Então, a gente o tempo todo está fazendo. Mesmo, né, as mulheres que se colocam como feministas. Está nas nossas estruturas de pensamento. É difícil a gente quebrar, a gente precisa de uma vigilância constante sobre os nossos pensares e fazeres. Né? Por isso que muitas vezes por isso que é tão difícil, de fato, ser feminista. Né? E o que é ser feminista? É só dizer que não precisa do homem? Porque foi já durante um tempo ser feminista, eu não preciso de homem, eu faço tudo. Será que é isso? Porque aí a gente também deixa os homens para lá, não precisa ressocializá-los também de uma outra forma. Né? Então, é só para a gente pensar, por isso que às vezes acontece isso. E aí a Renata falou uma questão ali, né? A que faz o acordo lá, né, de ser sustentada, então coloca uma outra pessoa para trabalhar. E essa pessoa é mulher, então ela também vai aí ter as mesmas relações com essa mulher. Muitas vezes não tem nenhuma sororidade. Né? Muitas vezes ela também vai oprimir esta mulher. Né? E principalmente se ela for jovem e considerada bonita. Né? Ou jovem com um corpo sexual. Aí ela vai tratar de humilhar, aí ela vai tratar, né, de uma série de formas. Ninguém pensa em colocar para cuidar do seu filho uma babá, um homem. As pessoas pensam em colocar uma mulher. Ninguém pensa em colocar para fazer os trabalhos domésticos, né? Se contrata uma faxina, uma pessoa que vai auxiliar todos os dias, um homem, se contrata uma mulher. Então, a gente está reforçando que esse tipo de trabalho, cuidar das pessoas e cuidar da casa, é de mulher. Então, a gente tem que olhar muito mais amplo para poder entender e poder quebrar. São nos detalhes, é no cotidiano, é no dia a dia, né? Para a gente olhar e ver o quão é difícil a gente mudar as formas, porque a nossa estrutura de pensamento, ela foi constituída assim, e a gente tem que primeiro quebrar, desconstruir, para construir de outra forma.
a questão da sororidade, novamente. Por quê? Porque se a gente não der as mãos e uma fizer pela outra, se a gente não tiver esse olhar, porque quando você ajuda outra mulher, ou promove outra mulher, ou entende, escuta e participa daquela questão com ela, há uma troca muito grande, né? E um entendimento dos dois lados. Assim, eu vou dar um exemplo muito simples, assim. Tem uma moça, eu vou num salão e às vezes ela pintava meu cabelo. E aí um dia ela ficou reclamando muito de uma relação opressora que o dono do salão tinha com relação a ela e também outras funcionárias. Mas eu gosto muito dela, é muito profissional, ela é muito alegre, é uma pessoa muito batalhadora, muito guerreira. E a gente sempre conversou muito. E um dia ela veio, ela estava bem triste, falando: eu até tive um convite de uma colega que saiu daqui e lançou outro salão de virar sócia dela, mas eu não me sinto segura. Aí eu fiquei pensando e falei: poxa, mas por que, Jana? Você trabalha tão bem, poxa, todo mundo que eu vejo você fazendo cabelo fica lindo, faz o maior sucesso, você é uma super profissional, por que não daria certo? Não sei, eu acho que não é o momento. Se eu ficasse ali tentando convencer ela, eu vi que não ia dar mais muito certo, apesar de eu ter tentado fazer isso. O que eu fiz? Eu me lembrei de uma pessoa que eu conheço que passou pela mesma situação que ela há 20 anos atrás e hoje é dona de salão, de um salão grande, emprega outras pessoas. E apesar das duas não se conhecerem, uma mora num estado, a outra mora no outro, eu coloquei as duas no Instagram para conversar. Eu falei: não quero nem saber, vocês se virem aí e conversem. Porque você está passando... Eu falei para uma, eu conheço uma pessoa que está passando pelo que você passou há 20 anos atrás, quando eu te conheci, né? E falei com a Jana: você tem que conversar com essa pessoa, porque ela já passou pelo que você está passando. Então, ela vai saber conversar com você melhor do que eu, porque vocês são da mesma profissão. Enfim, resumindo, as duas estão conversando, estão se resolvendo lá, entendeu? Então, acho que a gente, às vezes, quando a gente não consegue ajudar, a gente pode fazer a ponte, né? E o que muita gente falou aí com relação à mudança de cultura, eu acho que começa dentro da gente, isso foi falado, né? A gente reconhecer que a gente é machista, que a gente é racista, que a gente cresceu num país assim, porque muitos dos nossos parentes nos passaram isso, e a gente internaliza de uma forma ou de outra, né? Negar isso é bobagem. Mas no que eu sempre chamo de bola para frente, eu acho que é isso, assim, entendeu? É a gente compartilhar esse desejo e necessidade de mudança. Eu tento sempre, na medida do possível, compartilhar com mulheres isso, né? E tanto oferecer quanto pedir, né? Muitas vezes a gente também tem que pedir ajuda, pedir conselho. E eu acho que é meio por aí, essa coisa de dar presente para a criança. Eu já mudei completamente minha cabeça. Eu não dou nada rosa para minha sobrinha, porque um monte de gente dá, entendeu? Então eu sou sempre aquela que dá as coisas diferentonas. Os meus sobrinhos, eu dei uns bonequinhos com mamadeira, com fraldinha, com não sei o quê, quando eles eram pequenininhos. Não, vamos brincar aqui, ó, esse é o neném, vamos cuidar. Então, a gente quebra o paradigma nas pequenas coisas, né? E a gente vai passando. Então, a gente vai mudando, assim, aos pouquinhos na nossa vida, e eu acho que compartilhando com o maior número de pessoas possível, né? Dentro da escola também. É isso. Essa rede de apoio, né, esse espaço de troca, né, onde as pessoas possam falar das suas experiências e a gente pode entender melhor esse processo. E dentro dessa rede, quando a rede é fortalecida, algumas coisas começam a mudar, né? Algumas coisas começam a mudar. Meio que dolorido falar da Lei Maria da Penha, que eu acho assim surreal, a gente tem que ter uma lei para as pessoas respeitarem a outra, né? Só por uma questão de gênero, né? Isso é muito louco isso, né? E eu acho que a partir do momento, né, que é reconhecido, né, muito tardiamente esse lugar, né, da mulher, e ela teve que enfrentar tudo, chegar no estado que chegou, para que se falasse de uma lei. Mesmo assim, no nosso país, a gente sabe que lei é número, é papel, mas a gente observar a lei acontecendo é muito complicado, ela até acontece,
mas ela não dá respaldo, né, para as pessoas que são atingidas, né, por esses processos, né, que estão aí esmagando ainda, né, a mulher. Né? Eu sou da pessoa, eu penso, né, que a gente não precisava de ter lei nenhuma, tá? A partir do momento que você começa a falar que precisam de leis, você está querendo educar né, uma população para punir por algo que você faça errado. Se a gente entendesse que o respeito ao próximo já é uma forma de vida, a gente não precisaria de leis. Já começa daí. Né? A gente entenderia as diversidades humanas, a gente entenderia tudo, não precisaria de lei. Né? Eu sou do mundo meio poliana de pensar. Mas, como a gente não tem ainda essa habilidade de convívio, a gente precisa ter a punição para se educar, as leis vêm por esse processo, né? Que eu acho assim, surreal, mas acontece. O que eu vejo, né, como ação é o fortalecimento das redes, é o posicionamento. Existem empresas que eu, né, falei que tem essa questão da creche para as mães, é tentar fazer com que as coisas se estabeleçam de uma forma que se entenda essa dinâmica da vida feminina, né? E essas redes precisam ser fortalecidas. Eu acho que, apesar, né, do feminismo estar aí ressurgindo, as pessoas ficam levantando bandeiras, às vezes não sabem nem o que está por trás do processo e acham que pequenas atitudes já são que está representando. Peraí, gente, a gente não tem que dividir, né? A gente tem que tentar viver de uma forma que todos possam, né, se colaborar, cooperar. Não é que a pessoa não possa falar do assunto, ela não tem representatividade, mas ela pode falar. Então, quanto mais eu tiro as pessoas do contexto de não conhecer a realidade do outro, como é que eu posso querer que aquela pessoa entenda? Porque ela ainda vai escutar né, a história do outro com um olhar fora desse espaço. Né? Então, tem que trazer para aproximar, tem que escutar mesmo, né? Tem que promover essa ruptura. Eu já tive colegas e amigos homens que falavam, caraca, eu não sabia que isso era machismo. Porque foi criada assim, porque repetia, né? Então, essas rupturas, né, que acontecem, elas vão mudando os processos e o que está vindo de ideia vai trazendo aí novas construções. Mas para que isso se fortaleça, é preciso que tenham as redes, né? Que a rede, ela né, falando, né, ela trava esse processo, ela faz você pensar e as coisas não avançam. Minha filha, eu comprei um carrinho para ela, ela queria um carrinho, eu comprei, né? Aí, numa ocasião, veio uma menina aqui, isso já tem muito antes da pandemia, quando ela viu o carrinho, você não tem problemas com isso, não? A sua filha tem um cavalinho, esses cavalinhos de brinquedo. Eu falei para ela, gente, eu sempre quis ter um cavalinho de brinquedo. Aí eu falei, eu não gosto de rosa. Isso não vai deixar a minha filha mais feminina, mais masculina. E o que ela vai escolher da vida dela é uma outra, né? O que vai estar na alma dela é uma questão dela. Eu quero que ela seja pessoa, que respeite o próximo. Né? Vamos parar com esses formatos. Né? As pessoas, às vezes, perdem tempo de não utilizar essa rede, né? Ficam criando embaixo, podendo fortalecer de outras formas, né? Para que isso possa impulsionar e criar resistências. Mas eu acho que a resistência aí é o processo, através dessas redes de formação, onde as pessoas se fortaleçam, né? E essa voz não precisa ser mais gritada, e sim escutada. Simples assim. As mulheres não têm que procurar o lugar ao sol. Elas têm que ser o sol. Perfeito. Simples assim. A partir do momento que você é o sol, acabou. Ninguém te segura. Tá? Minha mensagem é que as pessoas não só as mulheres, mas que no momento, ninguém desiste dos seus sonhos, se desafie e que vão à luta. É isso. Eu acho é a gente lutar por melhores condições de trabalho em todos os lugares em que a gente estiver, e não deixar para outros os piores postos de trabalho, né? É a gente saber
né? E aí todas as mulheres, né? Todas as pessoas, mas já que a gente estava deixando as mensagens para as mulheres, é conhecer os seus direitos, conhecer os seus deveres, e não, porque a gente fala muito em direito e não fala de dever, né? Dever também faz parte dos direitos, vamos dizer assim. Conhecer os seus deveres e seus direitos e não calar a boca. É ao contrário, né? Aí as mensagens vão parecer contraditórias, né? Até. Mas o não calar a boca não precisa ser gritar, né? Como eu, por exemplo, grito. Mas o não calar a boca quer dizer não baixar a cabeça, quer dizer ir atrás dos seus direitos, ir atrás dos seus desejos, né? E não é só no trabalho. O trabalho, ele acaba sendo, porque a nossa vida não é o trabalho. A gente trabalha para viver. A gente não vive para trabalhar. Então, para o trabalho, né, ele também ser bacana, todas as outras coisas têm que ser. Né? É a gente viver, né? É a gente saber, é não ter medo, porque a gente tem medo todos os dias. Medo quando a gente tem que sair na rua, medo de andar numa rua sozinha. Tem mulheres que não saem na rua sozinha. Por quê? Porque o perigo está sempre ali. Então, é lutar contra esse medo, é denunciar e lutar pelas condições de melhoria no seu trabalho, para que ninguém tenha que ter trabalhos não dignos. A gente precisa, enquanto sociedade, mudar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas práticas. E também, eu não posso deixar de falar isso, é não votar porque o fulano disse, a não atrás de fake news, é o olhar crítico da vida. Olha a vida de forma crítica. Não vai atrás porque alguém falou, alguém geralmente de muita confiança. É o pastor, é o padre, pode ser até o pai de santo. Qualquer sujeito, pode ser o marido, não vai atrás. Pense por si, por mais difícil que seja, pense por si. É que as mulheres não se deixem humilhar, não se deixem convencer por falas que tentam fazer com que elas acreditem que são menos capazes. Às vezes essas falas vêm de amigos, de namorados, de familiares. Já cansei de encontrar meninas. Eu trabalho em FRJ, mas também sou voluntária em pré-vestibulares comunitários há 20 anos. E já cansei de encontrar meninas que diziam para mim que não iam conseguir fazer a faculdade porque o namorado disse que não era capaz, porque um tio disse que não é capaz, e é sempre um homem dizendo que ela não é capaz. Né? E eu sempre dizia para elas, você vai fazer e no ano que vem você vai voltar aqui me dizendo que você passou por uma universidade. No ano passado, olha, não, né? 2019. A gente não teve o curso. Em 2019, eu encontrei uma moça de 20 e poucos anos, na minha turma de alunos aqui do pré-vestibular em que eu atuo, e ela dizia que ela queria fazer faculdade, então ela ia tentar somente para uma universidade particular. E eu perguntei a ela por quê. Se ela estava no pré-vestibular, se preparando, por que ela não tentaria o SISU para entrar para uma boa universidade pública? E ela me disse que a família dela disse que ela não era capaz. Né? Então, é além do buscar os melhores postos de trabalho, porque antes de conquistar o melhor posto de trabalho, ela precisa conquistar o trabalho. Antes de conquistar o trabalho, ela precisa se qualificar. Antes de conquistar esse melhor posto, primeiro vem o trabalho, antes do trabalho vem o estudo. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Esse debate aqui é um processo de educação. Então, acho que nós precisamos educar as nossas meninas
para conquistar esses lugares, para conquistar um lugar, né, para fazer valer o seu direito à educação, o seu direito ao trabalho. E precisamos, não podemos deixar de falar disso, precisamos educar as meninas, mas também precisamos educar os meninos, porque senão esse processo não vai acabar. Não adianta nada eu dizer para uma menina que ela lute pelo direito dela à educação numa boa universidade pública, se eu não educar o meu menino para parar de dizer para a menina do outro, da outra família, que ela não é capaz. Então, acho que tudo isso é um processo que vai nesse escolher o seu brinquedo, porque a menina pode sim brincar com o que ela quiser, o menino pode brincar com o que ela quiser, né? Então, acho que todo esse processo. Eu me lembro de quando eu era criança, tem muito tempo isso, né, gente? Mas eu me lembro que eu tinha as minhas bonecas, e na época, os meninos, né, da minha geração brincavam com um boneco, com um Falcon, que também é um boneco. E eu, como menina, não podia brincar, né, eu tinha meu primo que morava a poucas quadras, era o meu primo brincando com o boneco Falcon dele. Quem se lembra do Falcon? Falcon era militar. E eu tinha que brincar com as minhas bonecas, que nem era Barbie ainda, era Suzy. Né? Então, eu tinha que, cada um brincando com as suas bonecas. Então, é esse processo educacional que vem desde a escolha do brinquedo até ensinar para o menino aquilo que ele não deve dizer para a menina. É isso. Então, a minha mensagem final é essa, né? Lutem pelos seus direitos, né? E vamos educar as nossas crianças para que elas aprendam a lutar por esses direitos. A gente que vai fazer esse trabalho. Infelizmente, né, às vezes a criança, o adolescente, né, ele vive num ambiente e ele não sente aquela questão do pertencimento, ele acha que ele não é capaz de estar ali naquela instituição pública de ensino, né? Ele acha que não é capaz, né? E que não pode conseguir, né? E aí essa questão realmente do incentivo à mulher, a estudante, por meio da educação, realmente buscar, né, o seu espaço, e eu acho que o apoio, né, é importante da família. Às vezes a gente acha que não é capaz de entrar para aquela determinada escola, sabe? Não é capaz. Isso já, né, aconteceu até em concurso também. Eu não vou passar, eu não sou capaz. Então, eu acho que é muito importante esse apoio. E quando um aluno, uma aluna encontra um professor, né, que incentiva, e tem, né, na família o suporte, né, porque nem sempre tem, isso já abre o olhar para que ele se sinta até mais forte, se sinta capaz. E sim, aquilo pertence a ele, eu posso sim entrar naquela escola. Por que não? Por que eu não posso conseguir? Então, o que eu deixo até em relação, principalmente à educação, que essas mulheres, antes tarde do que nunca, eu vejo mulheres estudando na EJA, né? A educação, ela abre, acho que um leque de oportunidades de questões, sabe? Realmente é aquela questão da completude, sabe? A educação é a questão física, a questão intelectual, realmente é a mudança como um todo. Então, o que eu digo para elas, busquem, por meio da educação, busquem. E eu concordo com vocês, de fato, não é questão de buscar novas oportunidades, melhores postos. Na verdade, todo mundo deveria ter um bom posto de trabalho. Na verdade, o que não deveria existir, né, o que não deve existir são postos precários, né, de trabalho. Enfim, mas a gente não pode perder a esperança e continuar. Essa ação aqui que nós estamos fazendo é uma ação de educação e que, sim, é uma sementinha, né, que vai florescer.